Bom dia, Pai do Senhor, quem vos fala é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos entrar inteirando para a palavra do Senhor. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, em tanta presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Senhor, eu te peço, me ajuda, me fortalece, Pai, tira aquilo que não provém de Ti, me ajuda, me capacita, queima, Pai. Toda obra maligna, toda obra das trevas, Senhor, Pai, por terra. Deus, abençoa o chamado, o ministério, a família, tudo isso que tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquela pessoa que vai estar do outro lado, ouvindo, Pai, essa oração, que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando laço, fazendo toda a obra das trevas, Pai, trabalha, Senhor, muda a história. Visita aquela mãe sola, aquela criança sendo abusada, espancada. Deus, visita aqueles que precisam de um socorro neste dia. Mulher que está em hora de parto, é que eu te peço. Aqueles que estão na fila esperando uma consulta, esperando uma cirurgia. Aquele que está esperando a resposta do INSS. Visita neste dia, meu Pai. Repreende toda a fúria maligna de Satanás e seus demônios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A palavra que você colocou no meu coração está... desculpa. Hoje é dia 17 de março de 2024. Bem? Vamos estar lendo o provérbio 29, que diz bem assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso. Irremediavelmente. Quando o justo floresce, o povo alegre. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. O justo leva em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e o zombará. Os violentos odeiam e procuram matar o homem ímpio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono sempre será seguro. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas o justo verá a queda deles. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir os escravos. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato. Desculpa. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muito pecado. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme ao Senhor, quem teme o homem, cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. O justo detesta os desonestos, mas já os ímpios detestam os íntegros. Desculpa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, mais o pecado, das minhas falhas e do meu pecado. Eu te agradeço por essa palavra abençoada. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar aquilo que tem para falar para mim. É aquela pessoa, aquele ouvinte, aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo, que necessita da tua palavra. Que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém? Essa palavra, né? Provérbios. Fala muito de conhecimento, de ensinamento, né? E ele já começa nos ensinando, né? Aqui, ó. Quem
insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Quando ele fala desse aqui, que insiste em muito erro, a gente vê que Saul insistiu em muitos erros. A gente vê que os filhos de Eli também insistiram em muito erro, né? Os filhos de Eli faziam tudo que era contra a palavra do Senhor, né? E Deus repreendeu Eli, mas ele não temeu, né? Ficou a favor dos seus filhos. E a palavra diz também que quando chegou, Deus falou com Samuel que ia acabar com toda a família de Eli, né? E assim foi. Seus filhos pegaram a arca, foram para a luta, e ali eles perderam a arca e Ofni e Finéias morreram no mesmo dia, depois ele morreu. E sua esposa teve um filho que chamou e acabou, morreu também, foi-se embora a glória do Senhor. Aliás, morreu toda a família de Eli, acabou ali a descendência de Eli, né? Porque os seus filhos persistiam no erro. E Eli foi omisso também, né? Sendo sacerdote, não é fácil a história de Eli, né? Tá lá no começo de 1 Samuel. Eli é aquele que falou que Ana estava embriagada quando ela estava chorando a Deus, né? Em espírito ali, de alma gemendo para pedir um filho, que ela queria dar um filho ao Cana, porque só a sua adversária Penina tinha. É complicado, né? Diz assim, quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme, né? Então, quando os ímpios governam, né, e o povo geme, é fácil não, gente. A gente tem exemplos na Bíblia de muitos. A gente vê de Faraó, né? Quando governava ali o povo de Israel, os hebreus sofreram na mão dele. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna, né? Então tem que ter a sabedoria. São muitas passagens aqui, né? De homem, né? Que gasta com aquilo que não agrada a Deus, né? A gente pode lembrar do filho pródigo, né? Que saiu e gastou tudo que tinha. O rei exerce a justiça, dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína, né? Você sabe que tem uma parte, quando Paulo está fazendo das suas viagens missionárias, ele é preso, né? E chega eu não sei se está em Atos 29, vamos lá ver, que eu lendo esse aqui, o Senhor me fez lembrar. E esse rei, ou era governador, ia ter com ele direto, esperando que ele desse propina para ele, né? Mas Paulo simplesmente pregava a palavra do Senhor. Paulo não deixou se levar por ele, né? Como é que se diz? As indiretas que ele dava, né? Para Paulo. Mas ele ia lá, é o governador Félix, tá bom? Tá no 24, 26. Atos 24, 26, tá? Diz bem assim. Vamos ver o 24? 24, versículo 24, tá bom? Vamos pro 24, 24. Não, 24, 22. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, ele conhecia a palavra, ele conhecia o caminho, ele conhecia Jesus. Adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Entendeu? Passando-se 2 dias, Félix, sucedido por Pórcio Festo, todavia desejava manter a simpatia dos judeus. Félix deixou Paulo na prisão. Então, ele queria, né? Por dinheiro, né? E ele conhecia o caminho, né? Ele conhecia Jesus, né?
Então, ele conhecia, mas eu era liberto, né? Quando ele ouvia a palavra, ele tinha medo, mas continuava nas práticas erradas. Quantas pessoas é assim no dia de hoje? É? E a gente tem que estar bem atento a essas situações, né? Pregar sobre Félix. E é bem forte, né? E é muito forte. E a gente tem que estar bem atento sobre isso, né? É muito atento. É muito sério. Não adianta você ficar ter medo e não ter temor de Deus, né? Ter medo e praticar as coisas erradas. Tem que ter os desejos errados no coração. Ele diz assim: quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha nas suas próprias armadilhas, mas o justo que pode cantar alegre-se, né? O justo leva em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso, né? O justo sempre vai levar em conta o direito do pobre. Né? Diz assim que Tiago diz, a carta de Tiago diz que ai, Jesus, que o verdadeiro evangelho é visitar os órfãos e as viúvas, né? E a gente vê que isso não tem sido feito, né, com frequência. A gente pode colocar também aqui da viúva que importunava aquele juiz iníquo que tá lá em Lucas, né? Então, sempre vai ter, né, infelizmente. Tem Jó também, né? Jó, ele cuidava dos órfãos, diz que ele era um homem que defendia, ajudava os pobres, as viúvas, e passou por toda aquela situação. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra os insensatos, não haverá paz, pois o insensato se enfurece e zombará. Sabe quantas pessoas é levado ao tribunal injustamente, né? Por pessoas falsas, que zomba, que diz que é e que não é, né? Já passei por isso. Então, vamos crer no Senhor, na justiça de Deus. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntimo. Quantas pessoas nos odeiam por você ser honesto, por você não mentir, por você não aceitar suborno, né? A gente pode lembrar, sabe de quem aqui? De Daniel. Disse que quando Daniel ele orava todos os dias, né? Aí fizeram um decreto. Onde a gente vai pegar Daniel? Não, esse Daniel não tem problema nenhum. Nossa, não. Ele é íntegro. Já sei, vamos pegar ele como Deus dele. E aí o que eles fizeram? Rei, vamos fazer um decreto que qualquer um que orar outro Deus a não ser o seu por cerca de tantos dias, seja jogado na cova dos leões. E o rei Dario, inocente, sem saber, né? Qual era a intenção do coração daqueles homens? Permitiu, né? Que não adorasse outro Deus. E aí, simplesmente Daniel continuou fazendo, né, o seu devocional todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Ele orava a banda de Jerusalém. Continuou. Porque quando você faz o que é certo, você não tem problema. Então, assim, você vai fazer tudo naturalmente, né? E nisso, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E a palavra diz que o rei no outro dia foi dizer: Daniel, será que o seu Deus poderia ter te livrado? Sim. E os reis jejuaram. A palavra do Senhor vai dizer também que quando aqueles homens que foram falsos com Daniel foram jogados na cova de leões junto com seus filhos e suas esposas, né? Tudo que era seu. Antes mesmo deles descerem o buraco, os leões já tinham comido. Então é muito sério, igreja. Quando a gente é íntegro, a gente tem que ter postura com Deus, né? Temos que ter postura com o Senhor. Porque, né? Sempre tem uma postura com Deus. Sempre, sempre, né? Porque eles vão sempre procurar nos matar, nos destruir. Porque eles estão com a mente perversa, seus corações cheios de desejo maligno. O diabo vai só trabalhar ali, né, pai? Pra fazer aquilo que agrada a eles, né? Os violentos odeiam os honestos e procuram matar os homens íntegros. 10. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governador, que dá ouvido à mentira, todos seus oficiais são ímpios. Acabamos de falar sobre isso, né? O pobre e o opressor tem algo... Daniel na cova dos leões. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Deus dá vista, dá vida a todos, né? Da mesma forma. Só que a diferença está naqueles que verdadeiramente servem a Deus.
O rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Aquele que julga com justiça, né? Davi julgava com justiça, né? Ele era Salomão, né? Diz que a rainha de Sabá e as pessoas elas iam procurar Salomão para que julgasse as suas causas. É muito interessante isso, né? Diz que a rainha de Sabá, ela levou acho que 2.500 ou foi 20, não, peraí, 4.000 quilos de ouro para Salomão, né? Devido à sabedoria, ela ficou sabendo que Salomão julgava. Então, ela foi a pessoa que mais deu presente para Salomão. Foi ela 4.000 quilos de ouro, né? Fora que as pessoas iam para Salomão julgar as suas causas e lhe dava muitos presentes, muitos ouros, muitos animais, né? Devido à sabedoria de Deus, né? Então, isso é tremendo. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe, né? A gente tem que corrigir as crianças, tem sim. A gente falando aqui de Eli, né? Aí disse que as pessoas ficaram revoltadas porque os filhos de Eli subornavam, né? E falavam da situação dos filhos de Eli. Mas ele fingia que não sabia, né? Aí os filhos de Eli vai lá, quando a gente está fazendo sacrifício, enfia o garfo, come primeiro, não deixa chegar a Deus. E Eli fingia, né? Que não via, né? Então era uma vergonha ele sendo sacerdote, os filhos fazendo todas essas artimanhas, eles se prostituíam com mulheres, né? Na frente da tenda ali onde ficava a arca do concerto, a arca do Senhor. Então assim, era terrível, né? Então a gente tem que corrigir, porque vai sobrevir sobre as nossas vidas. Então eu tenho muita dificuldade com isso, né? Eu tenho filhos adolescentes, às vezes meu filho fala, ai mãe, mas por que isso? Eu falei, meu filho, olha, quando a mamãe não servia a Deus, quando eu era jovem, adolescente, né? Era uma coisa, mas agora, se a Deus, eu não posso permitir. E eu não vou permitir esse tipo de coisa dentro da minha casa. Porque a minha casa aqui, quem manda é Deus. Então, não vai ter isso, tá bom? Mamãe não vai ser conivente, porque a mamãe ama vocês. Então, eles ficam muito furiosos, né? Porque eles acham que tudo é normal e não é. Tem coisas que não é normal. Não é normal seu filho trazer mulher pra dentro de casa. Não é normal seu filho ser homossexual e você aceitar. Não é normal sua filha ser lésbica e você aceitar. Filha, se você fizer a escolha, você fora de casa, mas aqui não. Se eu ver, eu não vou ser conivente de jeito nenhum, né? Porque o primeiro ministério é o meu lar, é a minha casa. A gente dá conceitos baseados na palavra do Senhor e aquilo que a gente viveu, né? Eu vi do espiritismo, como eu já falei, da macumba, do catolicismo, então foi muitas coisas. Então era normal, né? Você namorar, você fornicar, quando você não conhece a Deus, sabendo que era tudo normal. Mas depois você conhece a Deus, não é. Né? A gente sabe que essa prática é uma prática horrenda. Mas Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, quando você não conhece, é uma coisa. Mesmo nossos filhos estando na igreja, muitas vezes eles não conhecem. Então, eles não têm temor, né? Das coisas de Deus. Então, não tá nem aí. Mas quem serve a Deus? Quem que é a coluna? Ou quem que é o cabeça que tem temor, né? Ou é eu, ou é você? Então, a gente tem que ter postura, mediante a palavra do Senhor, e não abrir mão. Os princípios de Deus, a palavra de Deus não se abre, igreja. Oh, xarabandanço de comandar. A gente não negocia as coisas de Deus, tá bom? Não negocia. Não negocia. Não somos coniventes. Uma coisa é quando você não sabe, outra coisa é quando você sabe. E Deus, ele sabe. Quando você sabe, quando a gente não sabe. Ele diz mais assim: quando o ímpio prospera, prospera o pecado, mas o justo verá a queda dele. Quantas pessoas prosperam na maldade, roubando, enganando, sabe? Fraudulando, fazendo falcatrua, gente. É muito. E acha que é tão normal. E aí você olha assim, você fala, meu Deus, como consegue, né? E aí ostenta com o dinheiro do povo, com o dinheiro daquele do próximo. Olha, é muito triste. Não dá nem pra entrar em detalhes que é nojento demais, né? A gente pode dizer aqui dos sacerdotes, né, na época de Jesus, que estava dessa maneira. Tem uma parte, eu não lembro se está em Lucas ou não, que chegou o costume, eu vou achar aqui para vocês verem, né? Era tão assim, o pecado estava tão latente que o certo era ter um sacerdote e estava tendo dois sacerdotes. Espera aí que eu vou achar. Então, como eu estava te falando, a gente vê aqui, quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Sempre no seu filho te dará paz, te dará grande prazer. Essa parte que eu estava falando com vocês aqui,
a gente vê em, ó, quantos ímpios prosperam, prospera o pecado, mas justo verá a queda deles. Quando a gente falou de corrupção, que eu tava falando com vocês, está em João 3:2, né? De João Batista, que diz que tinha, assim, ó, dois, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdote, dois sumos sacerdotes. Mas na realidade, no tempo de Deus, era só um sumo sacerdote, não existia dois. Mas aqui tinha dois, por quê? Porque a palavra diz que Roma, né, segundo a história, Roma, ele fez Caifás como sacerdote seu, né? Mas Anás era sumo sacerdote mesmo na linhagem sacerdotal, né? Mas Roma levantou Caifás, né? Então, mas por que também? Porque os judeus também já tinham profanado. A gente vê que Herodes também, ele tinha reformado o templo de Salomão e tinha feito muitas coisas diferentes, né? Que não era para ter feito, né? Ele fez lá a Torre de Antônia, modificou, e já não era mais o templo de Salomão, né? Era o templo dos judeus, do Herodes, né? Então é bem assim, né? Então a gente vê a corrupção sempre, né? A corrupção, ela, ela sempre tá latente. Então, a gente vê que a gente não pode nos amoldar, né? Com aquilo que o homem quer que a gente se amolde. De jeito nenhum, não aceite, tá bom? O que Deus deu, o que Deus fez, o que Deus falou, está decretado. O que é de Deus é de Deus. Não tem mudança, não tem variação de dúvida, não tem confusão nas coisas de Deus, tá bom? Discipline o seu filho e este dará paz, terá grande prazer à alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Aqui, quando fala de revelação divina, a gente lembra de Moisés? Quando ele subiu no Monte Sinai para pegar a, as... Aqui foi ficar com Deus, né? A gente vê que o povo de Deus se contaminou, né? Foi quando eles fizeram, se eu não me engano, acho que foi o bezerro de ouro. Êxodo 32. E aí, Moisés, ai, não, tá demorando, não sei o quê. Eles incitaram Arão fazer o bezerro de ouro, né? Foi isso mesmo, Êxodo 32. Eles incitam Arão a fazer o bezerro de ouro, pega as suas coisas. Não, mas essa demorando e Deus fica muito irado, né? Então, essa revelação é isso, né? O povo fica muito... eles estavam muito acostumados com Deus usar Moisés para estar transmitindo. Então, quando Moisés saiu um pouco fora, deixou ele sozinho, o povo aprontou, né? O povo aprontou e aprontou bonito, né? Deus ficou furioso. Moisés, desce que aquele povo tá aprontando. Vai matar todo mundo, né? E assim, né? Deus, ele cuidou tanto daquele povo, quando Deus não fala um pouquinho, já tá procurando deuses para si, né? E nos dias de hoje não é diferente não, tá? As pessoas, nós somos terreno, então a nossa carne sempre vai pender para as coisas da terra, então a gente tem que estar atento. Porque as coisas de Deus não é dessa terra. O Senhor disse que nós somos forasteiros aqui, né? Então nós estamos esperando uma terra santa, então é bem complicado, né? E se a gente deixar, a gente leva mesmo assim, porque, né, nós somos o pecado da carne, né? O pecado adâmico é latente, não tem jeito. E se a gente tirar o foco do céu e colocar na terra, se você não andar por fé e andar por vista, não tem jeito. Por isso que a fé, Hebreus 11:1, a fé é o fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Firme por quê? Porque você não tá vendo, mas você tá crendo, né? Essa mesa aqui minha é toda de madeira maciça, e ela é firme, firmíssima, né? A perna dela é desse tamanho, parece jacarandá. Então assim, ela é firme. Mas se você não firmar em Deus, Deus que é a firmeza do mundo todo, aí fica difícil, né? Nós temos que estar sempre firme, confiar nas promessas do Senhor. Mera palavra não basta para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem, né? Tá falando que muitas vezes a gente não só pode falar, a gente tem que disciplinar. Muitas vezes a gente não fala, tem que disciplinar, né? Disciplinar um aluno, disciplinar um empregado, disciplina que escravo, né? Tá falando do escravo, que naquela época o escravo, ele era disciplinado, mas a gente pode falar de um filho também, né? De um filho. Você já viu alguém que se precipite no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Que a gente deve evitar de falar muito. Muitas vezes a gente fala demais, né?
E a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, muitas vezes a gente fala daquele momento que você tá cheia, tá de saco cheio, tá nervosa, tá estressada. Depois que passa, a gente fala, não devia ter falado isso, né? A gente também tem que ter humildade para pedir perdão quando a gente vê que a gente tá errado. Se alguém mima seu escravo, desde jovem, no fim terá tristeza. Então não devemos mimar, devemos tratar com retidão, né? Ensinar, instruir, tratar bem, não maltratar o escravo, né? Mas conduzi-lo no caminho certo. A gente pode ver aqui, ó, se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. Como a gente pode ver, a gente lembra de quem que eu lembrei agora? De Moisés. Diz que Moisés, né, ele foi criado pela filha de Faraó e ele era escravo, né? Ele vinha da linhagem dos escravos, né? Ele era hebreu. Ele foi criado, vai estar nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, acho que é lá pela fé, né? Acho que lá em Hebreus, não lembro se é 10, 11 em diante, né? Que Moisés, ele não aceitou ser chamado como filho de Faraó, né? Então ele preferiu ser escravo, né? Moisés. Ele sabia da sua história, né? O homem irado provoca briga e o de gênio violento comete muito pecado. Você, quando ira na hora, você não tem nem noção daquilo que você vai fazer. Você ira, muitas vezes quando você vê, você fez a bagaceira que não era pra você ter feito, né? Quantas pessoas no trânsito hoje em dia, né? Irado ali pela ira. Acaba com a vida deles. Né? Quando cai em si, meu Deus, o que aconteceu? Né? Por isso que o Senhor diz assim, irai, mas não pecar. Né? Uma coisa é você irar, outra coisa é você pecar. Né? Irar, nós vamos irar. Nós vamos ficar estressado, nervoso. Não existe essa pessoa que não ira. Né? Jesus irou-se, né? Tá fazendo na casa de meu pai, casa de cambista. Puf, jogou as coisas no chão, as pombas, né? Que eles falavam que o povo vinha trazer, que não prestava, que tinha que comprar e blá, 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 enganando o povo. E Jesus irou-se muito com isso, né? Então, mas uma coisa é você irar, outra coisa é você pecar, tá bom? Quando você ira é uma coisa, quando você pega é outra. Você sabe que me lembrou do filho de Davi. Lembra que foi Absalão que matou seu irmão, né? Porque Davi chorou, porque estrupou a sua irmã. Ele foi lá, chamou ele e matou, né? Ele guardou aquilo e matou seu irmão. Quando ele florou de Diná, né? E ele era obstinado, ele era obcecado pela irmã dele, né? Ele pegou a irmã dele, falou que estava doente, ela foi, ele estrupou, e o seu irmão ficou com raiva, foi lá e matou ele depois, né? Então, é isso. Então, o homem irado provoca brigas e de gênio violento comete pecado, né? Ele ficou furioso, então não tinha um gênio bom, e ele matou seu irmão. E ali entrou um homicídio, entrou um incesto e um homicídio no meio da família de Davi, né? Isso é bem complexo, bem... Ai, gente, desculpa. Eu falei de Ná, né? É outra história já. Mas Tamar é violentada por Amon, né? E diz bem assim, segundo Samuel 13, tá bom? Esse filho de Davi, ele era apaixonado pela sua irmã, né? Diz aqui no 13:3, na parte 13:4. E ele perguntou a Amon, filho do rei, que todo dia você está abatido. Ele ficou abatido, sabe? Ele ficou depressivo porque ele gostava da sua irmã. Bom, vamos ler essa história? É uma história grande, mas vou estar lendo, tá bom? Tamar é violentada por Amon. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, como filho de Davi. Então, ela era meia irmã dele, tá bom? De Absalão. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia. Ele ficou doente porque ele era apaixonado pela irmã, ficou depressivo. Amon tinha um amigo muito chamado Jonadab de Simeia, irmão de Davi, filho de Simeia, irmão de Davi, tio dele, né? Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei, porque todo dia você está abatido, quer me contar o que se passa? Olha, meu Deus, que tristeza. Amon disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão.
Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me comida, de comer aqui mesmo e me servisse, assim poderia vê-lo. Então, ele fez uma artimanha, né? Fala pro seu pai quando vim buscar. Aí é uma história muito grande. Aí Davi mandou, 17, dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amon e prepara algo para lhe comer. E Tamar foi à casa do seu irmão que estava deitado, ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse, traga os bolos, olha só. Ele disse a ele, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse, deite-me comigo, minha irmã. Então ele agarrou ela, entendeu? Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz coisa dessa em Israel, né? Não cometa essa loucura, né? O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E por que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Então, ele quis. Nossa, o desejo dele era maligno. Mas Amon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Entendeu? Ele a estrupou. Logo depois, Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e sai. Depois que ele cometeu o ato, ele mandou ela embora. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestida uma túnica longa, e por isso era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa e estava usando-se e pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Então, assim, o que ele fez, ele desonrou totalmente a família, foi uma loucura. Aí no 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Amon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. E ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou em casa do seu irmão Absalão. E ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã. Entendeu? E aí, 2 anos depois, quando os tosqueadores das ovelhas de Absalão estavam em Beoza, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para reunir-se com ele. Absalão foi e lhe disse, eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria uma pesa para você. Embora Absalão não insistisse, ele recusou. E mais abençoou. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permita, por favor, que o meu irmão Amon venha. Aí, ele já estava né? E o rei perguntou por que ele iria com você, mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amon e os seus outros filhos fossem com ele. Olha a tragédia que trouxe a casa de Davi. Né? E Absalão ordenou aos seus homens, ouça, quando Amon estiver embriagado de vinho, e eu disser, matem Amon, vocês o matarão. Entendeu? Traição. Um traidor sendo morto. Matem Absalão. Matem Amon, quer dizer. E vocês matarão, não tenha medo. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então os filhos do rei montaram em mulas e fugiram.
Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia: o rei Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Então, assim, foi algo terrível, né? E o rei levantou-se e raspou as suas vestes, postou-se o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Então, que tipo de conselheiro você tem, né? É tremendo, a gente vê, né? Quem que a gente tá tomando conselho, né? Quem é que tá dando conselho pra gente? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Então, aí disse, aí você viu, né? Ele estrupou sua irmã, depois seu irmão foi lá e matou. E é terrível, né? Porque o incesto tomou conta da casa dele, né? E com isso veio total desgraça. Total desgraça, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos continuar. Vamos voltar para Provérbios. Eu já li bastante lá, né? Você já viu alguém, se alguém, o homem irado provoca briga de gênero violento e comete adultério, né? Então foi o que a gente acabou de ler, né? De Absalão e Tamar. O orgulho do homem, o orgulho do homem humilha, mais o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, pois sob juramento não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. A gente tem que temer sempre a Deus, não ao homem. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. A gente tem que esperar no Senhor, né? Porque os governantes são levantados por Deus. O justo detesta os desonestos, já os ímpios detestam os ímpios. Amém? Fique na palavra do Senhor, que Deus abençoe. O justo detesta os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Muitos vão nos odiar porque nós amamos e obedecemos a Deus, mas fique com o Senhor.